que significa isso de fazer uma lavagem cerebral para a prosperidade? Se a gente for falar isso em uma palavra, significa mudar sua identidade. Tá? Em uma palavra, é isso. Fazer uma lavagem cerebral, fazer uma reprogramação mental, qualquer coisa desse tipo significa mudar a minha identidade. Tá. Mas o que significa isso, Fabrício? Mudar a identidade. Eu trouxe aqui separei, né? Tá anotado aqui dois exemplos para ficar muito claro para você o que significa isso de identidade, né? Ou de autoimagem. Às vezes a gente fala assim, fica uma coisa meio, né? Pô, tá, beleza, mas o que significa isso na prática? Então, duas pessoas que eu atendi, né, no meu método principal, que é o método subliminar. A primeira é uma pessoa que ela mora nos Estados Unidos e olha só que interessante. Ela tem, ou tinha, né, quando a gente fez, isso já deve ter uns 6 meses mais ou menos, uma renda ali média de 10 mil euros por mês, tá? Uma renda familiar. Se a gente fosse converter, daria aí mais de 50 mil reais, né? Mas não dá para converter. Mas mesmo morando nos Estados Unidos, uma renda de 10 mil dólares é uma renda considerada boa, tá? É uma renda considerada boa. O poder de compra lá é muito melhor do que aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, lá essa pessoa ela trabalha com construção, né? Com limpeza em construção, especialmente. Acho que é isso, né? Construção civil. E eles têm lá, a família falou que eles têm 2 Ram, né? Dodge Ram. São carros aqui no Brasil que deve custar, sei lá, 300 mil reais por aí. Então, enfim, era algo ok. Só que, qual que foi a questão dela, né? Falou, Fabrício, olha, a gente ganha relativamente bem, etc, etc, etc. Só que, cara, o dinheiro não fica. A gente às vezes está apertado até vai fazer uma compra no supermercado e tem que ficar contando dinheiro. Como assim, né? E a gente foi conversando, a gente foi entendendo o que acontecia. E aí, ela me contou o seguinte. Quando eu morava no Brasil, durante um tempo, ela era carroceira. Carroceira. Tinha carroça, aí tinha ali um cavalo, burro, sei lá, né? Que puxa aquilo ali e ia levando as coisas para vender, enfim. E ela falou que nessa época ela recebia, eu vou falar o português claro, tá? Restos de comida de um mercado local, né? Então, isso aí eu entendo bem que meu pai trabalhou a vida inteira em supermercado, né? Era gerente de supermercado, então, e eu cheguei a fazer estágio lá uma época. As questões ali de sacolão, né, hortifruti, aquilo, à medida que aquilo vai se perdendo, isso sempre acontece, né, a perda, a coisa aí começar a estragar ali, muitas das vezes o pessoal doa, né, só que, cara, é o resto. Se a gente for falar assim, às vezes é duro falar isso, né, é o que muitas vezes é feito uma lavagem para porco, é desse jeito, com restos. Então, durante um tempo, ela comia restos. Sabe o que a gente percebeu ali? Que apesar de ela já ter mudado ali algumas circunstâncias, ela ainda era carroceira. Ela já não estava, mas ela era. Isso é identidade. Um outro exemplo, para não ter nenhuma dúvida. Também uma pessoa de outro país, em Portugal, nesse caso, um português mesmo. Conversando, e foi muito legal a conversa com ele, que a gente tem muitas coisas em comum, a gente gosta bem de moto, ele tem moto grande, assim como eu tenho. E aí, ele falando lá das motos que ele tinha, enfim, uma pessoa já muito bem sucedida mesmo. E aí eu perguntei para ele assim, olha, fulano, você se considera rico? Ele falou, não, de jeito nenhum, rico não. Foi, por que não? Não, porque rico é quem tem não sei quantos
milhões de euros, não sei o quê, não sei o quê. E aí, olha só o que ele falou. Inclusive, teve uma pessoa uns tempos atrás que falou que eu era rico, eu até xinguei ela, falou para não falar mais isso, porque eu não sou isso. Esses dois casos ilustram o que significa identidade. Identidade é isso. No caso dele, né, o que acontecia? Ele já tinha um negócio que era muito bom, só que ele não tinha virada para deslanchar e virar um negócio estratosférico. Então, ele participava de algumas licitações e falava, ele sempre perdia, ficava ali. Pô, se ele ganhasse, ia ser uma coisa de milhões e sempre perdia. Por quê? Não existia a identidade do eu sou rico. E aquele resultado que ele estava alcançando era um resultado para quem tinha a identidade eu sou rico. Entende? Então, isso é a primeira coisa que é muito importante ficar claro. Sempre quando você ouvir falar em mudança de mentalidade, né? Reprogramação mental, é mudar quem você pensa que é. Em resumo, é isso. Ok?